Boa tarde a todos. Declaro aberta a 21ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Ed Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Vereador Robertinho Yerck. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Boa tarde. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Hidalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. A seguir, passaremos à discussão e votação da ata. 20ª sessão ordinária está aberta a discussão. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovada a ata da 20ª sessão ordinária. 7ª sessão ordinária está aberta a discussão. Só assinar, né? Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovada a ata da 7ª sessão ordinária. 8ª, 9ª e 10ª extraordinária. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de autoria do Executivo, 23, 27, 28, 30 a 36, / 2021. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Túlio. Isso aqui eu recebi. Projeto de lei número 23/2021, autor prefeito. Assunto: revoga a lei municipal 3.654 de outubro de 2018. Projeto de lei número 27/2021. Autor, prefeito. Assunto: altera o artigo 26, 28 e 32 da Lei 393/69, Código de Posturas do Município, proíbe o depósito de lixo em áreas, vias e logradouros públicos e autoriza o valor da multa por infração. Projeto de lei número 30/2021. Projeto de lei número 28/2021. Autor, prefeito. Assunto: revoga a lei municipal 3.860/2021, de 16 de junho de 2021. Projeto de lei número 30/2021, autor prefeito. Assunto: dispõe sobre a suspensão de medidas administrativas por parte da Prefeitura Municipal de Mairinque que possam resultar em despejo, desocupações ou remoções forçadas por conta da pandemia Covid-19 e da outras providências. Projeto de lei número 31/2021, autor prefeito. Assunto: dispõe sobre a criação, organização e funcionamento da Feira do Produtor Rural de Mairinque e a criação da comissão organizadora da Feira do Produtor Rural de Mairinque e da outras providências. Projeto de lei número 32/2021, autor prefeito. Assunto: dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que, imunizado contra a Covid-19, burlar o sistema da saúde com a finalidade de repetir a vacinação e da outras providências. Projeto de lei número 33/2021, autor prefeito. Assunto: dispõe sobre a forma de pagamento de débitos com a Fazenda Pública Municipal, com isenção ou redução de juros e multas, isenta Mairinque, e da outras providências.
Projeto de lei número 34/2021, autor prefeito, assunto da nova redação ao artigo 1º da Lei 1356, de 4 de outubro de 1988 e da outras providências. Projeto de lei número 35/2021, autor prefeito, assunto, altera a Lei Municipal 3.617 de 2018, de 29/6/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de edificações de unidades de postos de saúde, creches e escolas em empreendimentos imobiliários para moradias no município de Mairinque. Projeto de lei número 36/2021, autor prefeito, assunto, dispõe sobre a instituição de diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2022. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das respostas dos requerimentos. Requerimento 246/2021, assunto, requerimento 666, vereadora Emily Hidalgo. Ofício 247/2021, assunto, requerimento 67/2021, vereador Paulo Marrom. Ofício 250/2021, assunto, requerimento 68/2021, Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Emily. Peço a leitura. Será feita a leitura. Requerimento 68, assunto, requerimento 68 da Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social. Informações sobre eventuais irregularidades no contato das despesas da licitação 1.2.13.15/2021. Senhor presidente, em atenção ao solicitado no requerimento em epígrafe, informamos na ordem solicitada, conforme manifestação do Secretário Municipal de Administração. 1. Considerando a vultosa quantidade de páginas que se somam aos procedimentos em apreço, remeto para análise de Vossa Excelência, bem como desta augusta Casa de Leis, em formato digital, harmonizado em CDR, os documentos requisitados no presente requisito. 2. Não. 3. Segue anexo às cópias solicitadas. 4. A então contratada não apresentou defesa, pois na data foi acusada, apenas concordou com a rescisão contratual, pois tratava-se de um contrato emergencial de caráter precário. E 5. Após a notificação por parte desta municipalidade, com base na ausência em finalizar a avença, o IEST teve o prazo de 30 dias para encerramento das atividades. Tal prazo é legal e serve para que a empresa desligue seus colaboradores e para que também rescinda eventuais contratos firmados com terceiros, sem causar prejuízo a nenhuma das partes. Neste ínterim, esta municipalidade providenciou um novo processo emergencial para a escolha de uma organização social na continuidade dos serviços. Essas medidas foram tomadas com o fim precípuo de não promover solução de continuidade aos serviços prestados, considerados serviços essenciais e de natureza contínua. Apresentamos nessa oportunidade o nosso protesto de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, prefeito Antônio Alexandre Gemente. Ofício 248/2021, assunto, requerimento 69, vereadora Rose do Cris. Ofício 277, requerimento 71, vereadora Emily Hidalgo.
Ofício 278, requerimento 72, Comissão Permanente de Cultura. Ofício 283, requerimento 74, vereadora Rose do Cris. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos de autorias dos senhores vereadores 49 a 54, 2021-L. Recebendo. Projeto de lei 49/2021-L, autor, vereador Robertinho Ierck, assunto, altera a lei 1124/85, de 24 de maio de 1985, que criou o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA. Projeto de lei número 50/2021-L, autor, vereador Robertinho Ierck, assunto, declara como utilidade pública o abrigo São Vicente de Paulo Mairink. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Robertinho. Para dar continuidade no trâmite, eu sei que essas leis existem a praxe de ter um parecer. Eu estou seguindo aqui outras leis que foram colocadas aqui no próprio município, né, do professor Giovanni, e a gente vê que, além de todas as solicitações por lei do que a empresa tem que ter para ganhar essa lei de beneficente, de uma ação beneficente, então eu peço e gostaria que fosse colocado na ata. Essa minha palavra é o pedido de parecer para a Comissão de Justiça e Redação, em nome do presidente, vereador Túlio Camargo. É só isso que eu pediria para constar em ata essa minha solicitação de pedido de parecer, sendo eu o autor da lei. Tá? Obrigado. Será feito, senhor vereador. Projeto de lei número 51/2021-L. Autor, vereador Robertinho Ierck, dispõe sobre a instituição do ensino domiciliar no âmbito da educação básica do município de Mairink e da outras providências. Projeto de lei número 52/2021-L. Autor, vereador Robertinho Ierck. Assunto, institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da capoeira e de suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para o seu ensino nos estabelecimentos de educação básica pública do município. Projeto de lei 53/2021-L, autor, vereador Robertinho Ierck. Assunto, institui a Semana da Capoeira do município de Mairink. Projeto de lei número 54-L, autor, vereador Robertinho Ierck. Assunto, altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei 3.125, de 24 de maio de 2014, que dispõe sobre o passeio ciclístico denominado Pedala Mairink. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Gabinete do vereador Robertinho Ierck, requerimento 75/2021. Senhor presidente, esta semana atendemos a reclamação de cidadãos usuários nos sistemas de transporte coletivo intermunicipal, relatando a deficiência nos horários estabelecidos no itinerário entre Mairink e São Roque, afirmando que não há informações públicas e precisas a respeito para os usuários e que, seguramente, não há um intervalo de 15 minutos entre um horário e outro. Se procedente isto, é muito prejudicial aos usuários dos sistemas, pois muitos trabalham na cidade vizinha e se tratam de médicos naquela cidade e que têm o coletivo, o único meio para chegarem a seus destinos. Isto considerando requeiro ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o que segue. Qual é a tabela de horário de coletivos no itinerário Mairink-São Roque? 2. A Prefeitura tratou com a empresa a redução
modificação de horário em razão da pandemia? Essa modificação de caráter transitório persistirá até quando? Gabinete do vereador Robertinho Ierck. Está aberta a discussão. Questão de- Requerimento 75/2021. Questão de ordem, senhor vereador Bruno. Eu gostaria que marcasse minha presença aí, que eu tive um atraso que eu estava atendendo o munícipe. Desde já agradeço. Será marcada a sua presença, vereador. Em discussão, requerimento número 75/2021. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento número 75/2021. Vereador Robertinho Ierck. Requerimento número 76/2021, Gabinete do Vereador Paulo Marrom. Senhor presidente, senhores vereadores, desde que a pista da rodovia Raposo Tavares foi duplicada entre os municípios de Mairim e São Roque, o limite de velocidade no trecho ficou estipulado em 60 km por hora. Discordamos dessa medida desde sua instituição, já que no trecho entre as cidades de Mairim e Sorocaba, na mesma rodovia e em trechos de pista simples, o limite é de 100 km por hora. Na legislatura passada, a Câmara Municipal aprovou os requerimentos 390 e 83/2019, questionando o procedimento e em que pese as argumentações oferecidas, fato é que o limite estabelecido contraria a razão e sujeita os motoristas a pesadas multas de trânsito por excesso de velocidade. Nesta última sexta-feira, dia 25, na parte da noite, alertado por alguns moradores no bairro Marmeleiro, fomos informados que a Polícia Rodoviária preparava mais uma noite de autuações. Fomos ao local e, inclusive, filmamos a situação. Quando registramos que em uma guarnição da Polícia Rodoviária montou o equipamento à margem da pista, radar do tipo Pardal, e distante do equipamento com a viatura, com a sinalização totalmente desligada, permanecia sem ser notada pelos motoristas. Quando os policiais notaram que estávamos filmando o modo com que multavam os veículos, tentaram nos perseguir na passarela, provavelmente para tomar nosso celular. Como não conseguiram nos alcançar, voltaram à viatura e imediatamente ligaram as luzes giroflex da viatura, o que demonstra que até então multavam de forma irregular, pois o CTB impõe que o condutor esteja ciente da fiscalização eletrônica de velocidade, em que pese tratar-se de uma rodovia estadual, a nossa transpassa o período do município, de modo que está em nossa autonomia administrativa fiscalizar essas autuações de trânsito. E se exposto requer ao plenário no termo regimental, seja oficiado o senhor prefeito municipal, para que nos informe o que segue. 1. A Prefeitura estabeleceu alguma tratativa, seja com o DER, seja com a CCR, a respeito do limite de velocidade no trecho referido da rodovia Raposo Tavares? 2. Tendo em vista o episódio Supra, a Prefeitura pode tomar providências a respeito, visando assegurar que não ocorram mais fiscalizações dessa forma irregular? 3. A Prefeitura pode estabelecer tratativas visando anular todos os autos de infração lavrados na noite do dia 25, à vista das irregularidades formuladas acima. 4. A Prefeitura pode retornar às tratativas visando a elevação do limite de velocidade no trecho supra-referido? Se sim, quando isso será feito? Se negativo, por quê? Gabinete do Vereador Paulo Marrom. Está aberta a discussão. Requerimento número 76/2021. Vereador Paulo Marrom. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, senhor vereador Paulo Marrom. Obrigado. Então, como foi dito primeiramente, quero agradecer a Deus, nosso Criador, por mais um dia de vida e um dia de trabalho. Pois sem Deus não somos nada e ninguém é nada na vida sem Deus. Vou tirar um pouquinho a máscara, para falar que nós está sendo protegido aqui, aí fala um pouquinho melhor. Eu vi muitas reclamações de muitos munícipes, principalmente no bairro do Marmeleiro, no trecho 64 até o 65, né? Esse 66, esse pedaço que os guardas ficavam sempre dando multa ali. Eu passei várias vezes ali, né?
e sempre acompanhando isso. Aí, à noite, né, eu passando e os moradores também me cobrando, o pessoal está aqui de novo. Aí o que eu fiz? Eu fui lá pessoalmente à noite, peguei meu celular, atravessei a passarela de a pé, era 7h20, 7h17 mais ou menos da noite, até eu confirmei o horário na hora que eu fiz o vídeo, e fui lá filmar. O radar, aqueles radarzinhos móvel amontado, uma distância de uns 50, 60 metros, o radar no chão, né? E a viatura ali onde tem aquele, onde era o posto de saúde no bairro do Marmeleiro, entrou naquele cantinho que ninguém via a viatura naquela ruinha de atravessado, o pessoal passava na rodovia, não via a viatura e com o giroflex tudo apagado. E todos os carros que passassem, acho que acima de 60 por hora, eu acredito que seja multado. Eu fui lá para mostrar e está filmando. Eu acredito que se não tivesse nada errado, os policiais precisavam correr atrás de mim, que eu tive que sair até correndo lá do local. Mas eu filmei, mostrei, né? E o que eu pedi nesse requerimento para o prefeito? Até, se a velocidade for 60 por hora, que eu questionei várias vezes, aqui até no ano passado, quando a TVT veio aqui dar uma entrevista, o que eu questionei? Antes, no Marmeleiro, não tinha passarela, não tinha aquela rodovia, aquela parede no meio que cruza ali, e era 80 por hora. Aí colocaram a passarela e colocaram a mureta no meio. Então, ninguém mais atravessa de um lado para o outro e também não tem perigo dos carros bater de frente. Aí era 80, baixou para 60, tá? Mas não sei qual que é a regra, eu não sou engenheiro especialista nisso, mas eu não sei qual é a regra deles. Eles falam que tem que ter entrada, tá. Mas então, o que é? Se é para ficar 60 por hora, o que é o meu questionamento, que acho que não está no requerimento? Que eles peguem e coloquem radar fixo, de 60 km por hora. Coloca as placas indicando que tem radar. Tá? Um radar ali que daí não precisa ficarem escondido ou ficarem ali com radar. As pessoas vão saber da velocidade, né? O munícipe vai saber e vai andar 60 por hora. Por exemplo, em Sorocaba, a gente anda em Sorocaba, ninguém corre em Sorocaba, porque não é doutor Túlio, os presidentes, a gente entra em Sorocaba, você vê 30, 70, 50, você sabe que tem uns radares, você anda na velocidade. Então, o que a gente queria? Para não acontecer isso, tá? E a gente foi eleito pelo povo, eu sei que a rodovia é do Estado, né? Eu até fiz também um ofício para a deputada federal Bruna Furlan, para ver se ela consegue interceder entre nós ao governador, para o governador também pedir para o pessoal para que instale radar fixo, instale 1, 2, 3, né? Não é que a gente é a favor de radar, pelo menos tendo, não fica uma coisa escondida. Se é 60, vamos seguir a lei, é 60. Tá, então põe o radar fixo, não precisa ficar escondido ali, né? Porque quantas pessoas que não levam multa ali, quantas pessoas que... eu tive que, nesse anseio, não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado, eu sei que no dia que eu corri das polícias, eu não quis, eles correram atrás de mim, eu não quis falar para eles que eu era vereador, tá? No escuro, de noite, 7 horas da noite, né? Tinha 2 policiais, eu não ia. Falei assim, então eu peguei e saí correndo, falei, no outro dia eu volto aqui, vou filmar de dia e vou colocar as 2 filmagens. Fui de dia, mostrei o local, né? E filmei. E até também fiz pedido para o prefeito para que coloque um braço de luz naquele local, que é onde a viatura fica, pertence, é na beirada da Raposo, mas está no município de Mairinque. Então, colocando uma luz lá, pelo menos se um dia eles vierem pôr a viatura ali, pelo menos vai ficar claro, mesmo que tenha com o giroflex apagado, a população que estiver vindo na rodovia vai ver a viatura, né, parada ali. Então, o questionamento da gente que eu fiz para o nosso excelentíssimo prefeito é para ver se interfere, né, com os pessoal responsáveis, para ver se conseguem colocar o radar fixo, né? E dizer para a população que a gente está aqui lutando, trabalhando e tentando fazer o melhor possível da gente para que melhore a vida do cidadão, né? Ninguém está aqui para infringir a lei, andar fora da lei, se é 60 é 60, se é 80 é 80, mas o que a gente quer é que tenha transparência e que a população possa... nós somos fazedor de leis, nós temos que seguir a lei. E nós temos que fique as coisas visíveis, né? Que tem um radar fixo ali. Então, é isso, tá? E peço para o pessoal do bairro do Marmeleiro, todo o Mairinque, que pode contar sempre com esse vereador. O que a gente puder fazer para tentar melhorar a situação do munícipe, a gente está aqui, todos nós estamos aqui para isso. Desde já agradeço ao nosso prefeito, presidente, Eliane, e concluo aqui a minha fala.
e peço que Deus, nosso Criador, abençoe a todos, tá? E todo mundo também que, deixo registrado aqui, que levou multa naquele dia, concluindo a minha fala, naquele dia, que tente recorrer também, use o meu vídeo como prova, que estava lá, e tente recorrer dessas multas, tá? Que levou naquele dia. Obrigado, concluo aqui a minha fala, Deus abençoe a todos. Pela ordem, A presidente. palavra, Pela ordem, senhor vereador Robertinho. Paulo, vereador, aqui tem dois requerimentos, 76 e 77, com o mesmo texto. Alguma diferencinha só no quilômetro? Daqui na segunda, no segundo parágrafo, está 100 km por hora e no segundo parágrafo aqui é 80. É os dois mesmo, eu pergunto, ou é um deles que vai seguir? Eu acho que vai seguir o de 80 De por 80, hora, eu tá? imaginei isso, que é o último. É que quando foi feito, acho que colocaram 100, daí eu dei uma lida, falei com o doutor, com o jurídico da Câmara, e eles corrigiram para 80, tá? Mas então- assim, mesmo se não voltar, a velocidade for 60, quer dizer que é 60, mas que coloquem radar fixo para não pegar as pessoas de surpresa. Vou entender. Tá. Bom, Está aberta a discussão. com a palavra, presidente. Com a palavra, senhor vereador Bruno Tan. Presidente, nobres pares, amigos, companheiros aqui da Casa Legislativa, é uma honra vir discutir esse requerimento do vereador Paulo Marrom, um requerimento de grande teoria. Venho desde já parabenizar o senhor, vereador, por esse requerimento, mas isso é um problema sério, que já vem correndo de algum tempo, e eu já corri atrás disso também, que já tive diversos munícipes que vieram reclamar para mim. Eu mesmo tomei as multas em pontos estratégicos da Polícia Rodoviária e locais diferentes. É assim que funciona, Paulo. Eu cheguei no Barra 4, falar direto com um capitão amigo meu, junto de um tenente do Barra 4, e depois a gente subimos para o 5º, lá em Sorocaba. E foi me explicado certinho, a rodovia realmente duplicou, era para ser 80 por hora, como segue Sorocaba, como segue Vargem Grande, Cotia, porém, no âmbito de Cotia e de Vargem Grande, também tem alguns trechos do município que ela diminui para 60 por hora. Isso tem um estudo técnico deles lá, certo? Com DR, com Vioeste e Polícia Rodoviária. Então, eles pegam esse gancho. Onde diminui para 60 é onde todo mundo trafega a 80, por estar duplicado. Já teve diversas reclamações que eles estavam em cima da Boca de Lobo, em frente à antiga fábrica Giardino, a fábrica de cadeira. Eles ficavam lá quase o dia todo atuando quem saía do trocadeiro. É ridículo para o município o cara sair do trocadeiro de um bairro que tem indústria, que tem colégio, que tem moradores da cidade, ir até Alumínio, retornar em Alumínio para voltar para Mairinque. É um caos, isso é ridículo. Então, eles não tiveram o bom senso de, vamos se dizer, fazer vista vendada. Eles ficaram ali atuando. Eu fui falar com o capitão. Resolveu esse problema, resolveu. Porém, ele falou, Bruno, assim, não por a gente ser amigo, mas ali nada é mais do que a lei. Está errado, o cara está cortando uma faixa contínua. Não pode, é fora da lei. Mas a gente vai tentar dar um jeito. Tá, saíram dali a viatura. E agora alguns trechos, perto do 66, sentido, voltando Mairinque, São Roque, Mairinque, e próximo à antiga borracharia do Geraldinho, próximo a Eternox, próximo ao Poço do Mané, próximo a Polimix, são alguns pontos que a Polícia Rodoviária fica. Voltando de lá para cá, eles também agora estão ficando na curva aqui embaixo do Mané, que já ficava antigamente, perto do Motel 66 e próximo ao seminário. Porém, o que fica na Polimix e próximo ao seminário já é a base de Vargem Grande. É a base de Vargem Grande. Eu até tenho amigos e parentes que trabalham lá. Já não tem nada a ver com a base daqui. Porém, foi falado, a gente fomos lá, clamei, falei, não dá, não tem condição, eu tomei multa, está aqui, os munícipes reclamando, não tem loja, a gente anda 60 por hora, duplicou. A resposta do capitão foi exatamente essa. Infelizmente, meu amigo, hoje a gente não estamos ficando no Portal dos Pássaros, descendo Genebra, descendo para Sorocaba, Portal dos Pássaros, de noite, entrada do desvio do pedágio, um lugar que nunca teve viatura, está ficando de noite, reta de Brigadeiro Tobias, onde não ficava perto da Fazenda São Judas, de noite, e na Marginal, em Sorocaba, onde entra no trevo da Coca-Cola, lá em cima da Nogueira Padilha, de noite, foi ordem que veio do governador. O governador
assim, o governo, o Estado está quebrado, eles estão precisando de dinheiro e estão arrecadando dinheiro dessa forma, que é o jeito mais prático e rápido. Essa é a pura realidade que foi passado de dentro do Barra 4 e de dentro do Quinta Cia. Isso, quem me passou isso foi tenente e capitão. Isso é a ordem que veio do governo. E, infelizmente, nós aqui teremos que tomar um certo cuidado, porque iremos permanecer com esse gosto amargo. Não só aqui, como voltando de Vargem Grande para cá, eu vou quase todo dia de noite, eu vou para Vargem Grande, voltando de noite, eu estou falando isso depois de 8h30, 9h da noite. Eles também estão ficando perto daquela curva onde tomba as carretas ali, que tem uma fabriquinha desativada ali, eles estão ficando ali, estão ficando na baixada do pedágio, estão ficando embaixo da passarela do 49. Infelizmente, isso é um gosto amargo. Castelo Branco também está forrado. Quem vai ter que tomar um certo cuidado somos nós e os munícipes. Já corri, já tentei, já caminhei por São Paulo, por Sorocaba, por Itu, também pela base de Itu. Infelizmente, o que todos falaram, até autoridades a mais que capitão da nossa área aqui, o regional nosso, foi passado que é ordem do governo. E vão trabalhar dia e noite. É o jeito mais prático e rápido. E falou, não é assim, em vez deles diminuir, eles irão aumentar e está sempre em ponto estratégico mudando o trecho. É uma triste realidade que estamos vivendo. Obrigado. Mas, Paulo, desde já, agradeço o seu requerimento, é um requerimento de grande importância e todos nós iremos sofrer junto com esse gosto amargo. Encerro aqui minha fala, presidente. Senhor vereador Bruno Lutan. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Bilan. Pode pedir. Peço uma parte, vereador Bilo. Uma parte para o vereador Paulinho. Uma parte, senhor vereador Paulo. Muito obrigado pelo apoio no requerimento também. Muito obrigado pela palavra, nobre vereador Bruno Lutan. Bem esclarecido o que você me falou, mas vamos interceder também com a deputada Bruna, vamos ver o que ela pode nos ajudar também nisso. Vereador, você trabalha com caminhão, carreta, muitas pessoas reclamaram também sobre o lugar que é descida, a carreta anda meio devagar, diz que aquece freio, essas coisas, isso é verdade também? Andar em baixa velocidade, assim, por estar segurando o freio nas descidas, vindo de Mairinque para cá, de Vargem Grande, né? E muitas pessoas reclamaram também do Marmeleiro, que a gente tinha que andar um pouco mais acima, porque diz que as carretas vinham empurrando elas, né? Então, mas vamos ter fé e vamos lutar para ver se a gente... E também a hora que eu tiver a oportunidade de ver o governador João Dória, tá? O nosso governador, eu vou cobrá-lo também, tá? Boas informações que Vossa Excelência passou, que eu vou cobrar ele sobre isso, tá? Sobre essa daí. Mas concluo aqui a minha fala. Muito obrigado, nobre vereador Biula, pela parte. Concluo aqui a minha fala. Deus abençoe a todos. Vereador Paulo Marrom. Então, o requerimento que estamos discutindo é o número 77 e o 76. O senhor vereador Paulo Marrom vai arquivar. retirar. Vou retirar. Por arquivar, Ok. que é o que marca 100 por hora, vai ser arquivado. Fica o de 80. Será arquivado. Continua em discussão. Requerimento 77/2021, autor vereador Paulo Marrom. Passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento número 77/2021, vereador Paulo Marrom. Requerimento número 78/2021. Senhor presidente, gabinete do vereador Robertinho Ieck. Senhor presidente, mediante prudente observação formulada por cidadãos residentes na Vila Granada, nos foi colocado a necessidade da instituição de mão única de direção nas ruas Manuel Francisco de Campos, sentido para quem sobe, e Avenida João Guedes do Nascimento, sentido para quem desce. Segundo o que nos foi relatado, o trânsito é muito conturbado nessas vias, pelo fato de que as mesmas são estreitas e apresentam movimento intenso permanente. Além disso, os ônibus do transporte coletivo também transitam pelas mesmas, o que não raro resulta em abarroamento e colisões de veículos. Isto considerado, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que nos informe o que segue.
A Prefeitura pode determinar que equipes técnicas da Prefeitura realizem um estudo técnico quanto à possibilidade e necessidade da instituição de mão única de direção nas ruas Manuel Francisco de Campos, sentido para quem sobe, e Avenida João Guedes do Nascimento, sentido para quem desce, na Vila Granada, se positivo, quando isso será feito. Se negativo, 1. Por quê? Gabinete do Vereador Robertinho Ierck. Requerimento 78/2021. Está aberta a discussão. Requerimento número 78/2021. Vereador Robertinho Ierck. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento 78/2021. Gabinete do Vereador Eli Carlos da Padaria, requerimento 79/2021. Senhores vereadores, considerando que o serviço de saúde no município compõe uma rede extensa e complexa composta por serviços que são prestados em partes por servidores públicos e em partes por empresas terceirizadas, considerando ser necessário que todos os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde sejam de excelência, principalmente neste período de pandemia Covid-19. Por fim, considerando que este vereador recebeu diversas reclamações de cidadãos quanto ao atendimento em alguns equipamentos ligados à Secretaria Municipal de Saúde. Diante do exposto, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3, do regimento interno, que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo para que ele informe o seguinte: 1. Quais os critérios de avaliação da qualidade do atendimento para os profissionais e empresas terceirizadas na área das áreas de pediatria e ginecologia. 2. Quais os critérios de avaliação na qualidade do atendimento para a empresa que atende o Centro de Atenção Psicossocial, CAPS. 3. Porque há déficit de atendimento na área de pediatria e no CAPS, se há empresa contratada para a prestação do serviço à população. O que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito para a solução desse problema? 4. Porque há déficit de atendimento na área de ginecologia, se há processo seletivo para a contratação de profissionais para esta área, visando a prestação de serviço à população. O que a Secretaria Municipal de Saúde tem feito para a solução desse problema? Gabinete do Vereador Eli Carlos da Padaria. Está aberta a discussão. Requerimento 79/2021. Vereador Eli Carlos da Padaria. Passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento número 79/2021. Gabinete do vereador Eli Carlos da Padaria, requerimento número 80/2021. Senhores vereadores, considerando que a regularização fundiária é assunto fundamental, importância para o município de Mairinque, seja porque garante o título, a propriedade que é a escritura registrada, mas também por ser garantidor de cidadania aos moradores e proprietários, tendo em vista que a propriedade regular de um imóvel confere de imediato a sua valorização, pois o registro do imóvel é a garantia jurídica da propriedade. Considerando que a propriedade há estímulo para reformas e melhorias que normalmente são necessárias a estes imóveis, sendo que as reformas e melhorias nos imóveis estimulam o comércio local pela compra de materiais de construção e pela contratação de mão de obra local. Considerando, por outro lado, que os bairros beneficiados com a regularização passam a ter melhorias de infraestrutura, pois passam a contribuir para o poder público por meio dos impostos e taxas. Considerando, por fim, que as melhorias para o município e os bairros em que a regularização ocorreu são muito grandes. Por isso, o tema deve ser tratado com seriedade e transparência. Sabendo-se que no dia 11 de maio de 2021 foi vinculado um vídeo em que o prefeito anuncia a regularização fundiária dos bairros Paineiras e Moreiras, somando aproximadamente 865 lotes, fato que deixou este vereador muito feliz pelo anúncio da regularização fundiária nos dois bairros, o que é isto mesmo que se fazem necessários os seguintes questionamentos.
que são de suma importância para a população. Diante do exposto, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo, do Poder Executivo, para que ele informe o que segue. 1. Quais as ações que foram tomadas pelo Executivo para a regularização fundiária nos bairros Paineiras e Moreiras? 2. Quais os próximos passos para a regularização fundiária nos bairros Paineiras e Moreiras? 4. Qual a previsão de término para a regularização nos bairros Paineiras e Moreiras? Quando será realizada a entrega das escrituras para os proprietários de todos os 865 lotes anunciados pelo prefeito? Gabinete do vereador Eli Carlos da Padaria. Está aberta a discussão. Requerimento número 80/2021. Vereador de Carlos da Padaria. Passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento número 80/2021. Vereador de Carlos da Padaria. Gabinete Vereador de Carlos da Padaria, requerimento 81/2021. Senhores vereadores, considerando que o serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos tem grande importância para a manutenção da saúde e do bem-estar da população de Mairinque, considerando que foi postado no portal da Transparência em 22 de junho de 2021 a documentação referente à dispensa da licitação 26/2021, contratação emergencial para o serviço de coleta de lixo no município, considerando ainda que a documentação presente no portal da Transparência é aquela prevista em lei, que abrange uma parte do processo de dispensa número 26/2021, sendo que há outros documentos que constam do processo licitatório. Dentro do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3, do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe. 1. Cópia integral elegível de todos os documentos que compõem o processo licitatório número 26/2021. Gabinete do vereador Eli Carlos da Padaria. Está aberta a discussão. Requerimento 81/2021. Vereador de Carlos da Padaria. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento número 81/2021. Gabinete do vereador de Carlos da Padaria, requerimento 82/2021. Senhores vereadores, considerando que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos necessita muito do serviço de locação de máquinas e equipamentos para a realização de trabalhos com a manutenção das estradas rurais, considerando que há um déficit de atendimento na zona rural do município com manutenção de estradas, sendo que este vereador tem recebido diversas reclamações nesse sentido, considerando que a ata do registro de preços número 090/2020, para a qual foi realizado o pregão presencial número 026/2020, refere-se à locação de caminhões e máquinas. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do requerimento interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o que segue. 1. Quais os critérios para o pagamento da empresa vencedora do certame referente à alocação de caminhões e máquinas de que trata a ata de registro de preços número 090/2020? 2. Quais os serviços previstos na referida ata já foram realizados até o mês de agosto de 2021? Enviar cópia elegível de todas as medições, relatórios e pagamentos e notas fiscais. Gabinete do vereador de Carlos da Padaria. Está aberta a discussão. Requerimento 82/2021. Passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento 82/2021, vereador de Carlos da Padaria. Opa, desculpa. Voltar. Gabinete do vereador de Carlos da Padaria. Requerimento 83/2021. Considerando que o recurso público deve ser utilizado de forma planejada, conforme os mecanismos previstos na legislação vigente e com a finalidade de manter o funcionamento dos serviços públicos, principalmente os essenciais, considerando que a gestão pública ao longo prazo deve ter como resultado a ação de cada prefeito empossado ao longo do tempo, com suas características e circunstâncias, mas todos, à sua maneira, atendendo um planejamento de longo prazo, quais sejam
Plano diretor, Plano Municipal de Saúde, Plano Municipal de Educação, Plano Municipal de Saneamento, Plano Municipal de Resíduos Sólidos Urbanos, entre outros, que devem ser norteados à administração pública. Considerando que o 100º dia do atual mandato, o prefeito realizou uma live sobre a dívida herdada pela atual administração de Mairinque, em que apresentou uma situação financeira do município e a caracterizou como extremamente difícil por conta do endividamento da prefeitura, considerando que o principal item da dívida apresentada foram os precatórios, principalmente aqueles oriundos da não construção da estação de tratamento de esgoto de Mairinque, referente a uma ação judicial que tramitou por anos e passou por diversas gestões até que se tornasse precatório e até que o não pagamento do precatório implicasse na determinação judicial de sequestro direto de recursos das contas da prefeitura, considerando que, após assistirem à live do prefeito, diversos cidadãos entraram em contato e enviaram diversas mensagens a este vereador para questionar sobre a responsabilidade por tamanho endividamento, principalmente aqueles referentes aos precatórios. E, por fim, considerando que, na falta da divulgação de dados e informações de forma clara e transparente, o referido endividamento da prefeitura, resta ao Poder Legislativo questionar o Poder Executivo, prestar esclarecimentos de forma minuciosa sobre as indagações a seguir. Diante do exposto, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, 203, regimento interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o seguinte: 1. Qual o valor total da dívida da Prefeitura Municipal de Mairinque? Qual o valor total dos precatórios? Qual o valor total das demandas, das demais dívidas a pagar? 2. Emitir relatório especificando cada um dos precatórios de forma detalhada com as seguintes informações: valor atual do precatório, nome do credor, ano em que deu o fato que originou o precatório, ano em que foi ajuizada a ação judicial, ano em que foi emitido o precatório, justificativa dada pela administração da época para o fato que originou o precatório, número do processo judicial. 3. Emitir relatório referente às demais dívidas com as seguintes informações: valor atual da dívida, nome do credor correspondente ao da contratação da empresa, ano em que a dívida iniciou e justificativa oficial e ou contábil dada pela administração da época para o não pagamento. O gabinete do vereador é de Carlos da Padaria. Está aberta a discussão. Requerimento 83/2021. Vereador de Carlos da Padaria. Passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. E os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento 83/2021. Gabinete da vereadora Rosa do Cris, requerimento 84/2021. Considerando a Lei 3.820, que institui o programa Mairinque Mais Bonita, considerando o artigo 2 da lei supercitada, o programa Mairinque Mais Bonita deverá realizar e promover ações para proporcionar melhorias e benfeitorias para tornar Mairinque uma cidade revitalizada e mais agradável ao povo mairinquense, inicialmente com as seguintes ações: limpeza e roçada de praças, terrenos e demais espaços públicos, pintura e reforma de prédios públicos, poda de árvores, cortes de grama e manutenção em praças esportivas, pintura e renovação de sinalização viárias nas ruas e vagas de estacionamento, manutenção e melhoria das vias e estradas de terra na zona rural. Mutirão de tapa-buracos, recapeamento de ruas, avenidas e estradas já pavimentadas e plantio de flores e árvores em áreas estratégicas, considerando notas oficiais da Prefeitura Municipal, onde citam o cronograma do programa Mairinque Mais Bonita, segue recorte. Prefeitura Municipal de Mairinque, Prefeitura atua na recuperação de estradas do Clube São Marcos. Aqui é a foto. Diante do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do regimento interno, seja oficiado ao chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte: 1. Encaminhe do cronograma do programa Mairinque Mais Bonito, que já foi executado, do que está sendo executado e do que será executado. 2. Como é definido o cronograma da lei em questão. Enviar planilha, estudo das ações a serem programadas dentro desta lei. Gabinete da vereadora Rosa do Cris. Requerimento. Está aberta a discussão. Requerimento 84/2021, vereadora Rose do Cris.
Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento 84/2021. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 85/2021. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tendo em vista que a pandemia Covid-19 ainda contamina muitas pessoas em Mairinque e continua causando muitas mortes. Considerando que não há como definir exatamente quando as restrições causadas pela pandemia serão revogadas e, portanto, quando as aulas nas escolas municipais voltarão de maneira presencial e com a presença de todos os alunos. Considerando que a prefeitura iniciou a distribuição do kit de alimentação aos alunos, coisa que deixa esta vereadora bastante feliz por atender a indicação realizada no início deste ano, dentro do exposto, requeiro ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo, para que ele informe o que segue. 1. Quando foi realizado o pregão referente à compra dos alimentos para a distribuição dos referidos kits. 2. Quantos kits foram comprados? Apresentar cópia elegível das notas fiscais de compra. 3. A distribuição dos kits será feita até que mês? 4. Caso a volta às aulas seja adiada pela pandemia Covid, a distribuição de kits será mantida até a efetiva volta às aulas? Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão, requerimento número 85/2021, vereadora Emily Hidalgo. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento número 85/2021. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 86/2021. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tendo em vista que o país vem passando por momentos econômicos difíceis nos últimos anos, considerando que as crises financeiras nacionais tendem a ter impactos negativos nas contas públicas por meio dos repasses dos governos estaduais e federais para os municípios, diante do exposto, requer ao plenário nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que esse informe o que segue. 1. Enviar a relação dos valores e datas das transferências referentes aos recursos do Fundo de Participação dos Municípios para o município de Mairinque durante os anos 2017, 18, 19, 20 e 21. 2. Enviar relação com os valores e datas das transferências referentes à cota parte do ICMS para o município de Mairinque durante os anos 2017, 18, 19, 20 e 21. Gabinete vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão. Requerimento 86/2021. Vereadora Emily Hidalgo. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento número 86/2021. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 87/2021. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, considerando que a Lei de Diretrizes de Base, LDB, da Educação define as diretrizes nacionais para a execução das ações nas áreas da educação e atingem a todos os entes federativos, inclusive os municípios, considerando que a aprovação da Lei 14.164/2021, que incluiu na LDB da Educação conteúdo sobre a prevenção da violência contra a mulher nos currículos de educação básica, considerando a aprovação da Lei Municipal 3.850/2021, que institui o Programa Maria da Penha na escola, que define a inclusão da discussão da Lei Maria da Penha no âmbito das escolas da rede municipal de ensino de Mairinque, dentro do exposto, requer ao plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo, para que esse nos informe o que segue. A Secretaria Municipal de Educação já inseriu no planejamento escolar a aplicação das duas leis nas escolas municipais? Em caso negativo, quando será definida a inserção do planejamento escolar para o cumprimento das duas leis? Quais as estratégias previstas para a aplicação das duas leis? Enviar cópia legível dos documentos para planejamento que contemplem o cumprimento das duas leis. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo.
Está aberta a discussão. Requerimento 87/2021. Vereadora Emily Hidalgo. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. E os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento número 87/2021. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, requerimento 88/2021. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, tendo em vista que o vídeo publicado na rede social da Prefeitura em 26 de julho de 2021, em que o prefeito municipal divulga o envio para a Câmara Municipal do projeto ao cunhado de Isenta Mairink, considerando que parte da justificativa para o projeto refere-se ao sequestro de recursos das contas da Prefeitura, considerando que o sequestro de recursos para o pagamento de precatórios iniciou na gestão anterior e continua até hoje. Diante do exposto, requer o plenário, nos termos do artigo 224, inciso 3 do Regimento Interno, que seja oficiado ao chefe do Executivo para que ele informe o que segue. 1. Enviar relação com os valores e datas de todos os sequestros de recursos nas contas da Prefeitura, desde a gestão anterior até o sequestro mais recente da gestão atual. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão. Requerimento 88/2021. Passa agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado o requerimento número 88/2021. Moção. Gabinete do vereador... Peço ao senhor secretário que faça a leitura das moções. Gabinete do vereador de Carlos da Padaria, moção número 13/2021. Senhores vereadores, o vereador de Carlos da Padaria, através da Câmara Municipal de Mairink, veio na forma regimental apresentar esta moção de aplauso à menina Maria Clara Sigilo Ribeiro, moradora do bairro Granada, que aos 6 anos de idade doou 50 ursos de pelúcia à Casa da Criança de Mairink, considerando a necessidade de apoio e carinho por parte de todas as crianças atendidas pela Casa da Criança de Mairink, considerando a rara qualidade do desprendimento e a vontade de ajudar ao próximo que a menina Maria Clara demonstrou ao doar os 50 ursos de pelúcia que ganhou ao utilizar a máquina de jogo eletrônica. Esta ação é digna de nota e aplauso pela comunidade marinquense. Diante do exposto, propomos a consideração do plenário a presente moção de aplauso à menina Maria Clara Sigilo Ribeiro. Requeiro que seja enviada cópia dessa moção para o pai Jair Ribeiro e para a mãe André Sigilo Ribeiro, para que tomem conhecimento desta singela homenagem no gabinete vereador de Carlos da Padaria. Está aberta a discussão. Moção número 13/2021. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovado moção número 13/2021. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo, moção 14/2021. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, a vereadora Emily Hidalgo, através da Câmara Municipal de Mairink, vem na forma regimental apresentar esta moção de aplauso ao prefeito de São Roque, Guto Issa, e ao diretor da Santa Casa de São Roque, Elian Fernandes Bianchi, pela implantação da usina de oxigênio na Santa Casa de São Roque, considerando que a saúde deve ser planejada e pensada segundo critérios regionais e que, neste sentido, a Santa Casa de São Roque atende a diversos pacientes de toda a região, inclusive Mairink, considerando que neste período de pandemia Covid-19 houve diversos casos de falta de oxigênio em diversos estados da federação, considerando que a referida usina confere autonomia para a Santa Casa com a produção deste insumo hospitalar tão importante e que beneficiou muitos cidadãos marinquenses. Diante do exposto, propomos a consideração do plenário a presente moção de aplauso ao prefeito de São Roque, Guto Issa, e ao diretor da Santa Casa de São Roque, Elian Fernandes Bianchi. Requeiro que seja enviada cópia dessa moção para os homenageados e para a Câmara Municipal de São Roque, para que tomem conhecimento desta singela homenagem. Gabinete da vereadora Emily Hidalgo. Está aberta a discussão. Moção número 14/2021. Com a palavra. Com a palavra a vereadora Emily. Boa tarde a todos, aos nobres vereadores, aos munícipes que nos assistem online.
Eu fiz essa moção de aplauso, que é uma moção que a gente fica muito contente, pela implantação da usina de oxigênio na Santa Casa. A Santa Casa, eu acho que todos têm conhecimento que dá cuidados a todos aqui da região, inclusive atende Mairink, São Roque, Alumínio. E a gente fica muito contente com essa implantação, porque, infelizmente, principalmente agora durante a pandemia, a gente viu diversos casos de pessoas morrendo sem oxigênio, né? Essa doença, né, esse vírus, na verdade, né, que nos ataca, ele afeta principalmente a questão pulmonar, né, os nossos órgãos pulmonares. Então, a gente precisa de oxigênio. E com essa implantação dessa usina, significa que a gente vai ter um suporte muito grande aqui na região quanto a isso. Então, eu fiquei muito contente quando vi isso. Foi inaugurado já faz um tempo, mas achei muito válido a gente fazer essa moção. Acho que a gente tem que parabenizar atos bons e atos que sempre pensam nos próximos. Então, parabenizar aí o senhor vereador, senhor prefeito de São Roque, Guto Issa, e o diretor Elian Fernandes Bianchi. Muito obrigada. Conto com o apoio de todos os vereadores para a aprovação dessa moção. Obrigado, vereadora. Continua em discussão. Moção número 14/2021. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram sinalizar. Está aprovada a moção número 14/2021. As indicações de número 278 a 285 serão devidamente encaminhadas aos seus destinos. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente de terceiros. Ofício número 1/84/2020, ao senhor Kennedy Marques, então presidente da Câmara Municipal. É um ofício da Agência de Transporte do Estado de São Paulo, Artesp. Assunto: requerimento número 144/2020 solicita informações sobre os avanços da construção da alça de acesso para a região das Vilas Barretos e Granata, que hoje se encontram isolados do restante do município, no quilômetro 65, na área pública municipal, onde atualmente está implantada a rotatória no cruzamento com a Estrada do Sertanejo. A assessoria parlamentar. Trata-se de solicitação da Câmara Municipal de Mairink, que encaminha requerimento número 144/2020, acerca de informações sobre avanço da construção de uma alça de acesso para a região da Vila Barreto e Granada, que hoje se encontra isolada do restante do município, no quilômetro 65, em área pública municipal, onde atualmente está implantada a rotatória do cruzamento com a Estrada do Sertanejo, tendo em vista que o expediente foi analisado pela área da DIM Projetos, conforme se observa as folhas 8 e 9, segue este processo para análise e prosseguimento. Questão de ordem, presente. Questão de ordem, senhor vereador Bruno. Se tiver mais e quiser ler só Referência? a referência, depois a gente acompanha pelo site da Câmara, pode ficar tranquilo. Assim será. Não tem mais um. Ofício 19/2021 da presidente da Câmara de Vereadores, ao presidente da Câmara de Vereadores do município. Senhor presidente, a Associação dos Doadores Voluntários de Sangue do Estado de São Paulo, a DVSSP, neste ato a representa por sua presidenta Denise Alvarecide, localizada no endereço tal, que visa instruir, educar e informar futuros doadores voluntários de sangue neste município. Tribunal de Contas da União, ofício 2619/2021, senhor presidente, encaminha a Vossa Excelência cópia da sentença proferida nos autos do processo TC 0001518598917.5, publicado no Diário do Oficial 17/6/2021, para fins do exposto no artigo 2 do inciso 15 da Lei Complementar Estadual 709/2003. No oportuno, alerto de que declínio não é sucessível de revisão por este Legislativo, conforme deliberação deste Tribunal exarada nos autos do processo.
Apresento a Vossa Excelência protesto de elevada consideração. Alexandre Manir Figueiredo Sarquis, auditor. Ofício 2621, idem para o processo ETC 0001 4780989174. Apresento a Vossa Excelência o processo de elevada consideração, Alexandre Manir Figueiredo Sarquis. Auditor. Para o ERI 26 de junho de 2021, a Prefeitura Municipal de Mairim, que estima o senhor prefeito, a Câmara Municipal de Mairim, que o senhor presidente, referência aviso de início de obra complementar no dispositivo do quilômetro 66 mais 300 da rodovia Raposo Tavares, alça de acesso no sentido leste.